Bom, pessoal, então agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as partes de cores. Vamos falar sobre as cores aditivas e subtrativas. Então a gente tem dois sistemas de cores aqui dentro do Photoshop que a gente pode trabalhar. Primeiramente, a gente pode ter mais, mas tipo os principais é o RGB e o cian, magenta e o amarelo. São cores aditivas e cores subtrativas. Dessas cores RGB, a gente vai fazer a formação das outras cores, do cian, do magenta e do amarelo. Então, como que essas cores são formadas e por que que é importante a gente entender como as cores são formadas? Porque quando eu for fazer um ajuste aqui no Photoshop, eu vou ter essas cores bem definidas. Por exemplo, eu tenho esse ajuste aqui, o Color Balance, que eu vou ter aqui o cian, magenta e amarelo, vou ter o red, o green e o blue. Então, significa que quando eu tiro o vermelho, eu estou colocando o cian. Quando eu coloco o verde, eu tiro o magenta. E quando eu coloco o amarelo, eu tiro o azul. Então, é dessa forma que eu faço as correções. Por isso que é importante a gente entender como é que as cores são formadas para que ela tenha o melhor resultado sobre as imagens. Então, dessa forma que funciona. Outra coisa, tem um outro ajuste aqui que é o Selective Color. Dentro do Selective Color, eu posso trabalhar todos os canais de cores separados. O próprio nome já diz, Selective Color. Então, eu vou identificar qual que é a cor que eu tenho na imagem e qual a cor que eu quero resolver. Dessa forma, como é que eu vou chegar na cor, né? Então, existe a paleta Info, que a gente pode pegar nosso conta-gotas e eu passo meu conta-gotas então aqui na imagem e ele vai me dando aqui na paleta Info qual que é a cor que eu tenho. Por exemplo, ali ele está me dizendo que eu tenho B255. Se eu passar aqui, 0 significa que eu tenho preto puro, ausência da luz. Aqui eu tenho vermelho e aqui eu tenho verde. Então eu consigo identificar em qualquer imagem. Então vou pegar uma imagem aqui qualquer, vou passar meu conta-gotas e ele vai me dar do lado RGB e do outro lado CMYK, porque isso vai ser na parte de impressão, mas a gente consegue identificar as cores. Então ele está me mostrando lá que ele tem 37 de cian, 35 de magenta e 100 de amarelo. Então a cor predominante aqui é o amarelo. Nessa outra cor aqui, em RGB eu tenho 164 de vermelho, 39 de verde, eu tenho 6 de azul. Se as cores fossem cian, magenta e amarelo, essas seriam as formações das cores para que eu tenha essa cor específica. A paleta Info, de uma certa forma, nos orientar na correção de imagens. Vamos voltar agora para a nossa explicação e vamos ver como é que as cores são formadas. Então eu tenho aqui o R, G e o B. Para fazer o amarelo, eu tenho que juntar a cor vermelha com a verde, eu vou ter o amarelo. Juntando o vermelho com o azul, eu tenho o magenta. E juntando o azul com o verde, eu tenho o cian. Se eu juntar as três cores, a somatória dessas três cores, eu tenho a intersecção delas, que é o branco. No sistema CMY, eu tenho as três cores, cian, magenta e amarelo. Para fazer a formação do azul, eu tenho o cian com magenta, eu formo o azul. Para fazer a formação do verde, eu tenho o cian com o amarelo. Para fazer o vermelho, o amarelo com magenta. E a somatória dessas três cores aqui, eu tenho preto puro. Esse sistema de cor sempre a gente vai pensar como se fosse em impressão, porque a impressão ela pode ser tanto em RGB, porque tem impressoras que imprimem RGB, que são impressoras de luz, como laboratórios fotográficos, e quando for impressão de pigmento, que a gente fala de tinta, a gente vai ter sempre o cian, o magento, o amarelo e o preto, a tinta preta que ela vai ter para impressão. Para fazer a formação dessas cores, a gente vai ter esse sistema. E aqui a gente vai compreender como que eles funcionam, como é que eles trabalham junto, quando você tira uma cor, quando você coloca, qual que é o ajuste mais adequado para identificar, para ser um ajuste mais preciso. Então a nossa aula de cores hoje, composição de cores. Até a próxima aula.